Olha, muitas das ações, principalmente das ações de audiência de custódia, algumas audiências criminais, ficaram comprometidas por causa da pandemia. O risco para isso é que você pode ter impunidade, eventualmente, ou você pode ter pedido de anulação de sentença no futuro. Tudo isso é prejuízo para o judiciário. A Defensoria Pública está propondo um modelo para que seja possível fazer as audiências de forma mais a garantir todos os direitos das partes envolvidas nos processos. Vamos falar com o repórter Tiago Mello, ele vai trazer informações para nós. Esse movimento ganhou repercussão nacional. Tiago traz as informações aqui no estado do Piauí. Tiago, boa tarde. Olá, Joelson. Boa tarde a você e a todos que nos assistem. As audiências de custódia, aquelas que avaliam a legalidade do ato de prisão do preso, elas foram suspensas na modalidade presencial por conta da pandemia, mas foram estabelecidas algumas exigências para que ela acontecesse de forma online. E o que as defensorias estão observando é que essas exigências, ou pelo menos parte delas, não estariam sendo cumpridas. Daí, um posicionamento que foi adotado em nível nacional por defensores públicos gerais, em nível de estados, para que as audiências de custódia sejam retomadas. A gente passa a conversar com o defensor público geral do estado do Piauí, Erisvaldo Max, a quem a gente deseja uma boa tarde. Primeiro, que tipo de exigências são essas que não estariam sendo cumpridas para a realização a contento dessa audiência de custódia, defensor? Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos, telespectadores da TV Cidade Verde. Na realidade, as audiências de custódia elas foram suspensas no início da pandemia, a partir de março, aqui no estado do Piauí. E o CNJ também permitiu que houvesse essa suspensão, mas condicionou alguns critérios, né, alguns requisitos. Os principais que estão no provimento 62, no artigo 8º desse provimento do CNJ, tirar fotografias das pessoas presas e também que o exame de corpo de delito fosse realizado no local. O que está acontecendo é que os autos de prisão em flagrantes eles são encaminhados via e-mail para a Defensoria Pública, mas não consta esses dois requisitos, digamos assim, essenciais. Qual é o prejuízo disso, defensor? O prejuízo da não realização da audiência de custódia, porque ela, além de se analisar os requisitos da prisão em si, da pessoa, para eventual liberdade provisória, principalmente, e ela visa, como determina a ONU, visa combater a tortura, porque é um direito do preso ser levado até um juiz para que o juiz interrogue aquela pessoa de modo presencial, vendo aquela pessoa para ver se houve ou não alguma forma de tortura ou se houve ou não maus tratos, né? E aí analisar a legalidade da prisão. Quando as imagens não são anexadas, essa audiência, ela acontece, essa análise pela Defensoria Pública e a consequência a audiência, ela acontece de forma precária ou ela não acontece? Ela acontece, a gente recebe os autos e analisa a prisão, os requisitos da prisão daquela pessoa, né? E já houve uma recomendação da Corregedoria, da Defensoria Pública, da Diretoria Criminal também, que se passasse a exigir esses documentos. Ou seja, não havendo esses documentos, é um argumento para que aquela prisão seja ilegal enquanto perdurar essa forma de se analisar a prisão da pessoa. Nós temos uma pergunta do estúdio, pois não, Joelson? Gostaria de, antes de mais nada, agradecer ao senhor pela entrevista. Ontem, o governador Wellington Dias, numa entrevista que concedeu aqui a nós, no Jornal do Piauí, falou a respeito do papel do senhor e da Defensoria Pública nesse trabalho de construção de diálogos com diversos setores para estudar a reabertura das atividades econômicas. Como é que o senhor está avaliando isso? O senhor acredita na possibilidade do retorno no dia 7 de julho? Como é que o Defensoria também tem participado dessa discussão? O que nós observamos, Joelson, boa tarde, é a grande responsabilidade por parte do governo do estado do Piauí e ontem com representantes do município de Teresina também no mesmo sentido, né? Ou seja, visam a saúde e a vida das pessoas no estado do Piauí e no município de Teresina. Então, qualquer decisão, e as decisões sempre foram tomadas, estão sendo tomadas com base em critérios científicos, nos critérios da ciência.
Há uma possibilidade, como já foi até falado, saiu já na imprensa, né? Do dia 7 se começar a retomada de algumas medidas, algumas atividades econômicas, aliás, no município de Teresina. Mas aí há uma discussão, inclusive, é uma reunião hoje entre o governador e o prefeito de Teresina que irão definir como será a partir de julho, né? Joel, só para a gente fechar a questão da audiência de custódia, qual é o modelo, então, proposto a partir de agora e que a Defensoria do Piauí também defende? Em relação à audiência de custódia, o que foi definido, você bem falou no início, é que os defensores públicos gerais, através do CONDEG, que é o Colégio Nacional, e o Colégio Nacional dos Corregedores Gerais das Defensorias Públicas, eles são contra a audiência por videoconferência, audiência de custódia por videoconferência, justamente porque dificulta essa análise da pessoa, ver o físico da pessoa e o eventual relato de alguns maus tratos, né? É complicado a pessoa, por exemplo, de um presídio ou da central de flagrantes, relatar um fato, né, sem a presença do juiz, do promotor, do defensor, o advogado, que é o objetivo principal. Então, assim, a nível nacional, vou ver esse posicionamento. A nível de Defensoria Pública do Piauí, há uma discussão entre os colegas, né? Estamos analisando e tentando construir uma forma melhor, eficaz, para que não seja da forma que está sendo, sem encaminhamento, pelo menos, essas fotografias e decisão de corpo de delito, e que se avance mais um pouco e vamos construir. A gente espera também que o tribunal tenha essa sensibilidade para que a gente construa um modelo que seja seguro do ponto de vista da saúde e do ponto de vista também que garanta o direito da pessoa presa. Muito obrigado, defensor, pelas informações que trouxe. Só para, Joel, se esclarecer a quem está assistindo, a audiência de custódia ela envolve um grande número de agentes e atores nesse processo. O preso ele é tirado da delegacia onde está preso, no caso aqui em Teresina, da central de flagrantes, é levado para o fórum. Aí lá na sala de audiência fica representante da OAB, se tiver advogado, defensor público, Ministério Público, da Justiça, os demais servidores, o próprio magistrado. Então envolve uma quantidade grande de pessoas e certamente isso é o que foi levado em consideração, a questão do contato interpessoal, quando o CNJ tomou essa decisão realmente de suspender a audiência de custódia presencial. Com você.